Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um podcast com o seu doutor. É um patrocínio da nossa Policlínica Sagrada Família, onde nossa especialidade é você. O podcast com o seu doutor nasceu há algum tempo atrás do pensamento de que existem vários podcasts, por vezes até muito bem feitos, muito bonitos, mas as pessoas, por vezes, comentam assuntos da área de saúde dos quais não fazem muita ideia. Não estou aqui desmerecendo ninguém, mas tem uns podcasts realmente completamente perdidos. E aqui na Policlínica Sagrada Família, que nós temos um corpo clínico de 30 profissionais, nós estamos chamando esses profissionais que sabem exatamente o que estão falando. E hoje nós estamos convidando um desses nossos profissionais, que é a doutora Sinara Dourado Correia. Ela é médica, é cirurgiã geral, é professora de medicina, nos cursos de medicina aqui em Vitória da Conquista, da UFBA e da AFIA, com mestrado pela própria UFBA, numa temática que nós vamos abordar hoje. Então, estamos conversando com a médica, cirurgiã, proctologista, e que vai abordar um tema especificamente, que é o HPV, que é o tema onde ela fez o mestrado lá na Universidade Federal da Bahia, onde é professora. Inclusive, tem projetos que continuam estudando essa temática, que ela tem já a experiência de leitura, de literatura e da vivência. Doutora Sinara, muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, realmente é uma oportunidade muito interessante, né, poder falar sobre saúde, falar sobre um tema onde eu me sinto muito afim, cumprimentar todos que estão aí nos ouvindo, nos vendo pelas redes, cumprimentar inclusive também o professor Augusto, né, também professor, pela iniciativa, pelo projeto, pelo convite, né, é muito bom poder falar sobre medicina. Eu sou professora de medicina, eu falo que ensinar, né, conversar sobre medicina é sempre muito gostoso. Num tema, então, onde foi realmente estudado, bastante estudado no processo de mestrado. Então, é um tema que eu gosto muito, uma afinidade grande, e vamos então conversar sobre ele. Inclusive, aqui nós vamos parabenizar novos cursos de medicina de Vitória da Conquista, da UFBA e da UESB, sou professor da UESB e da UFBA, que no ensino, no ENAMED, que é a nossa prova aí dos estudantes de medicina, tirou nota 5, coisa que apenas 49 unidades de ensino do Brasil alcançaram, um total de 300, e nós estamos nesses 49. Vitória da Conquista tem dois cursos, nota 5, que é a nota máxima do ENAMED. Eu ainda faço uma brincadeirinha, porque alguns professores da UFBA são egressos da UESB. Então, na verdade, nota 5 é quase da UESB. Nota 10 também, então, né? Nota 10 para a Vitória da Conquista. HPV. Doutora Sinara, o que é HPV? Deve ser uma sigla, né? HPV é uma sigla, né, para um vírus, né, para uma doença, é o papilomavírus humano, né? A sigla vem a origem do inglês, né? Que é justamente, é um vírus de DNA, né? Acho que no caso ficar falando sobre muita biologia, mas é um vírus que infecta, né, as células humanas e que tem manifestações em regiões genitais, na região de um epitélio de transição. Então, em região perianal, em região vulvar, genital, em região peniana, em região de mucosa também oral, né, que é uma região também de epitélio de transição. Então, o HPV é um vírus que tem predileção por esse tipo de epitélio, por esse tipo de tecido. A primeira definição do doutor Sinara, o vírus DNA. Só puxando um pouquinho da biologia, o que é um vírus? Vírus é uma estrutura, uma informação genética. Então, não é uma célula completa, ele precisa de uma célula do corpo humano para fazer. E ele leva a informação, e com essa informação ele produz o que ele quer. E aí vem a preocupação, porque o HPV ele foi a principal causa do câncer de colo de útero e ainda é. Mas parece que isso, felizmente, está sumindo com o tempo, não só com os próprios preventivos, o Papa Nicolau, que é um ambiente da ginecologia, não é nosso ambiente, mas que é o câncer mais comum de colo de útero, que não é mais nas mulheres, por conta dos preventivos. E no futuro talvez desapareça, mas temos umas vacinas. A vacina para o HPV, né, hoje, inclusive, ela é disponibilizada na rede pública, a vacina quadrivalente, que ela protege contra os quatro principais tipos de vírus mais prevalentes. Os dois mais principais, os dois mais prevalentes, que causam lesões benignas, né, que são as verrugas, e os dois mais prevalentes que causam câncer na região, né, que é os 6, 11, 16 e 18. Então, a vacina ela já é disponibilizada na rede pública, né, é disponível para crianças, meninas, entre 9 e 13, 14 anos. Então, tem essa disponibilidade na rede pública. Na rede privada, ela é possível ser utilizada em outras populações. Na rede pública, também pode ser utilizada para pacientes
imunossuprimidos, pacientes HIV positivos, pacientes em uso de PrEP, né, que tem relação com HIV. Então, a vacina, como ela protege contra os principais, contra os mais prevalentes, então a gente acredita que no futuro essa vai ser uma doença muito melhor limitada. A gente não pode falar de extinção, né? Porque é difícil conversar sobre extinção, se trata inclusive de uma doença viral, mas a gente pode falar de um bom controle da doença. E como você bem falou, né? O HPV, ele, na maioria das vezes, a gente deve tranquilizar a população em relação a isso. Na verdade, às vezes ela causa coisas benignas. Ok, mas existe o risco do câncer associado, né? E aí o câncer da região, o câncer de colo de útero, né, da região genital feminina, ele ensinou muito pra gente aqui na área da proctologia, né, porque fez todo o desenho, né, todo o caminho de como diagnosticar, como tratar, como abordar essas lesões. A gente já pega o caminho andando, né, já pega parte do caminho já feito, mas o preventivo, né, você conseguir fazer hoje a medida de saúde pública, ele é muito bem difundido, então todas as mulheres com idade sexualmente ativa, com vida sexual ativa, devem fazer o preventivo a cada ano, a cada 2 anos. Isso é feito na rede pública de maneira muito dinâmica, né? Não só por médicos, mas também por profissionais, outras áreas da saúde, né? Por profissionais de saúde. Então você deixa isso de maneira muito ampla, muito acessível. E aí você acaba mudando, né? Fazendo a modificação da doença lá na frente. Se eu faço a prevenção aqui atrás, o vírus ele existe. Ele está aí, um vírus extremamente prevalente. A gente tem alguns estudos assim, chocantes, inclusive, em relação à prevalência do HPV. Então, ele é um vírus extremamente prevalente. Mas se você vigia, se você faz a prevenção, você faz com que ele seja um vírus inocente, vamos dizer assim, né? Onde você tira ele da doença de maior gravidade também. Veja um primeiro detalhe importante, interessante a gente comentar, sobre a vacina aqui das crianças de 9 anos, pré-adolescentes, 9 a 12 anos. Né? Olha só, um dia eu estava comentando sobre vacina e eu senti coisas da humanidade. Né? Algumas pessoas, em relação a pessoas de 9 anos, por causa de uma doença que é sexualmente transmissível, assim, talvez não admitindo que 9 anos fosse a idade de ter vida sexual. Olha, entenda, você está fazendo uma prevenção porque aquela pessoa é possível que um dia tenha vida sexual. E nesse momento já vai estar vacinado contra, como bem falou, os 4 tipos mais causadores de problemas e possivelmente se livrará de ter. Não só o condiloma acuminado, né, que é a doença de transmissão da infecção sexualmente transmissível, a doença transmitida por ato sexual, como o câncer também que se associa. Então a vacina da pessoa jovem de 9 anos é pensando no futuro dela. Né? A ideia, inclusive, né, quando o Ministério da Saúde traz essa idade para vacinação, é justamente para que você pegue a população que ainda não tem vida sexualmente ativa, para que você realmente proteja. Ok, e aquela pessoa que já tem vida sexualmente ativa, ela pode ser vacinada? Sim, ela pode ser vacinada, mas ela já está exposta. Então, a vacina não diminui a eficácia. E se tratando de saúde pública, você deve trabalhar muito com o custo-benefício, né? Então, se eu consigo pegar a população que ainda não está sexualmente ativa, ainda não está exposta ao vírus, eu consigo proteger muito mais. Faz muito mais sentido. Então, realmente, o ideal é que tenha a proteção antes da exposição. É justamente para isso que existe, então, leve suas crianças para vacinar e não pergunte muita coisa. Só leva, só vacina. A vacina, na história da humanidade e da medicina, algumas coisas mudaram o perfil da humanidade. A vacina foi uma delas. Lá com o Jenner, que foi a vacina contra a catapora, né? A varíola. Eduardo Jenner. Foi a varíola, que era inclusive o nome vacina é porque vem de vaca. Eram as mulheres que tiravam leite, faziam ordenho e que tinham exposição à varíola das vacas e elas eram imunes naturalmente. E o Jenner tem uma ideia de tirar uma pústulazinha na mulher dessa e injetar em um menino, uma criança, e essa criança não teve a doença. Então daí surgiu a ideia da vacina, você estimular o organismo a produzir anticorpos contra a doença que existe, e as vacinas, os cuidados sanitários, o descobrimento dos antibióticos, são coisas que mudaram o perfil do mundo. Revolucionário. Mudou a história da medicina, mudou a história da doença, de várias doenças. Né? Várias doenças. Se a pessoa já tem um diagnóstico da doença, já que estamos falando de vacina, já tem as verrugas, ainda é válido mesmo assim vacinar? Sim, na verdade, os protocolos para o HPV perianal, eles ainda são assim, protocolos ainda muito em transição, muito em mudança. Porque a gente tem, né, a história da ginecologia, que já estuda há muito tempo, o HPV, a relação com o câncer de colo de útero, a relação com
a própria doença benigna também, colo de útero, mas na região perianal os estudos ainda são muito primários, então os protocolos eles ainda, assim, ainda são muito mutáveis, vamos dizer assim, eles mudam. Então, assim, a nível de saúde pública você não consegue mais, né, porque essa pessoa vacina, está fora do da faixa etária, né, quando tem exposição à doença, fica fora da faixa etária. Mas a recomendação, em forma de saúde individual, né, que está tratando com o indivíduo, é sempre vacinar. Porque a vacina ela protege contra os 4 principais tipos. Clinicamente falando, não faz diferença qual HPV que o paciente tem. Existem mais de 200 tipos de HPV identificados, mais de 40 que infectam a região genital. Então, não importa exatamente eu saber se aquela verruga é do HPV 6, do HPV 11, do 17, do 18, do 33, do 31. Não importa saber, porque eu vou manter os mesmos cuidados de saúde para esse paciente. Tem que manter vigilância, principalmente em relação à prevenção ao câncer. E a vacina, ela protege contra esses 4 principais tipos. E os estudos mostram, inclusive, uma imunidade cruzada, que a gente fala, né? Não protege exatamente contra um outro tipo de HPV, mas ele traz uma proteção maior do que aquela pessoa que não foi vacinada. Então, é uma imunidade parcial, vamos dizer assim, não posso dizer que protege, né? Não é uma vacina para aquele tipo de HPV, mas quando a vacina entra no organismo da pessoa, faz reações imunogênicas tais que conseguem proteger também contra outros tipos de HPV, não de uma maneira 100%, não de maneira completa, né, de forma que eu possa dizer que está vacinado, mas que traz essa proteção também. Então, a própria vacina, a gente costuma dizer que ela mexe com o sistema imune do paciente e ela consegue proteger contra mais tipos. Então, é sempre importante vacinar. Eu, particularmente, sempre recomendo todos os meus pacientes que chegam com o diagnóstico, que a gente propõe um tratamento, que vai fazer o acompanhamento, eu sempre proponho a vacinação para esse paciente. Chegar com o diagnóstico, e nós já estamos falando das verrugas, no caso. Já tem uma manifestação clínica da presença do vírus nos nossos verrugas. Mas além dessa pessoa que tem verrugas, tem algum tipo de comportamento, algum tipo de pessoa que deveria fazer o exame e procurar lesões, mesmo sem saber se tem? Essa é uma pergunta bem interessante e é quando a gente fala sobre prevenção, né? E aí a gente deve conversar muito sobre prevenção. O HPV é extremamente prevalente, né? Como eu falei anteriormente. Alguns estudos, inclusive, mostram. A prevalência no Brasil oscila entre 45% e 55%, dependendo do estudo. Ou seja, é extremamente prevalente. Metade da população teve contato com o vírus do HPV, com alguns dos vírus, né? Porque são vários subtipos. Então, teve contato. Então, assim, eu tenho que manter vigilância com essa pessoa. Mas quais são as pessoas que têm mais chances de ter, né? Se ela tem a manifestação da verruga, tá fácil. Porque a pessoa vai ali notar, né, na região perianal, no colo do útero não, né? Porque é interno, a pessoa não sente, não percebe. Por isso faz já o preventivo, inclusive, para procurar lesões que não são visíveis. Na região perianal, se tem uma verruga, não é aquela lesãozinha vegetantezinha, parecendo, a gente fala parecendo uma couve-flor, né? A medicina faz algumas analogias um pouco bizarras de vez em quando. Mas assim, é porque é uma lesãozinha vegetante. Ok, como você disse, né, já tem o diagnóstico, vamos tratar. Mas quais são aquelas pessoas que devem procurar aquelas lesões que não têm lesões visíveis, né, que a gente chama de lesões subclínicas? Existe sim esses grupos, né, que a gente chama de grupos de risco, que são as pessoas que têm maiores chances de ter contato com a HPV na região perianal. E aí entram as pessoas que praticam sexo anal, né? Então, homens que fazem sexo com homens entram nesse grupo. Pacientes com HIV, né, que convivem com HIV. Porque já tem imunidade diminuída, então a chance do HPV desenvolver, né, não só a imunidade diminuída pelo HIV, mas também o próprio fator de risco, porque teve uma doença sexualmente transmissível. Então, até o paciente que chega com HPV, a gente, por ser uma doença sexualmente transmissível, a gente chega e faz toda uma varredura para outras doenças sexualmente transmissíveis. Porque se a pessoa teve contato com HPV e o contato ele é majoritariamente por via sexual, então ele pode ter tido contato com HIV, contato com sífilis, contato com hepatite B, hepatite C, então a gente, com HTLV, então a gente faz todo esse rastreio para outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, o paciente com HIV, mesmo tratado, mesmo tendo carga viral controlada, né, indetectável, né, que hoje já tem uma busca factível, fácil, né, bem corriqueira, mesmo tendo CD4 normal, esse paciente deve fazer investigação para HPV na região perianal, porque ele pode ter tido contato com a lesão, não tem manifestação, e de repente, quando tiver manifestação, já pode ter manifestação de um câncer. Então, assim, a gente fala de prevenção justamente por conta de fazer essa busca ativa dessas lesões que não são clínicas, são lesões subclínicas, e para isso a gente tem um exame
de anoscopia de magnificação, que é semelhante ao preventivo ginecológico. Né? Ele leva outro nome porque... Marcelo, inclusive, com o mesmo aparelho do outro. A gente fala até assim, poposcópio, poposcopia anal, né? Que o poposcópio, na verdade, até na origem da palavra, se refere à parte vaginal, né? De colo de útero. Mas a gente fala de poposcopia anal, já faz essa analogia para a região anal, justamente para poder buscar por essas lesões subclínicas. Então, pacientes, homens que fazem sexo com homens, pacientes que têm HIV, que convivem com HIV, pacientes imunossuprimidos de forma geral, e aí, os pacientes transplantados, usuários crônicos de corticoide, justamente em função da imunidade diminui. E os estudos falam também, inclusive, de mulheres que já tiveram lesão por HPV na região genital, devem ter a região anal investigada. Não corriqueiramente, mas pelo menos uma vez na vida deve ter a região anal investigada, mesmo sem prática de sexo anal, porque o HPV ele se dá pelo contato, mas o contato com secreções. E durante a relação sexual, você pode ter um misto de secreções que pode acabar contaminando a região anal, mesmo sem penetração na região anal. Anoscopia de magnificação. Além de aumenta 3 vezes, 1,5, 3 vezes. Isso, aí você vai na lente, né, de aumento, mas você tem um exame que ele é sensibilizado, né? A gente coloca o ácido, um ácido a 3%, a 7 a 3%. É um ácido baixo, não arde, não vai causar nenhum tipo de queimadura, nada disso. Mas ele vai sensibilizar justamente as lesões por HPV para que elas apareçam quando a gente coloca a lente de aumento e consiga visualizar essas lesões e identificar a presença ou não delas. Tendo a presença dessas lesões, né, que são identificadas durante o exame, aí é coletado o material e encaminhado para a biópsia para a confirmação dessa possibilidade diagnóstica. O diagnóstico geralmente é justamente histopatológico, é feito com o médico patologista, que pega a lâmina e avalia se tem lá os colócitos, enfim, né, as alterações celulares esperadas pelo HPV. O nome colposcopia anal, que nasceu exatamente daquele colposcópio, que faz exatamente a mesma coisa que o colo do útero. Você aumenta, você usa os ácidos, as substâncias que faz com que as lesões fiquem mais visíveis. E depois de encontrar essa lesão sendo confirmada, o tratamento seria remoção cirúrgica, alguma cauterização química? Como é que se faz? Na verdade, quando a gente identifica o local de lesão, a gente já está tratando. A gente já está tirando aquela lesão, né? Está indo para o estudo, já está indo para o estudo, já está sendo tirada. Só que você faz um acompanhamento mais próximo para esse paciente. Porque você tirou a lesão, a não ser que seja uma lesão maior do que a que você está visualizando, você precisa tirar toda a lesão para a biópsia, aí vai encaminhar realmente para o tratamento cirúrgico. Mas se for uma lesão pequena que você tirou e ele já foi para a biópsia, esse é um paciente que vai ser seguido menos de um ano, geralmente há 6 meses, você vai repetir o exame, identificar se houve nova lesão, se aquela lesão ela sumiu, se ela desapareceu. Está sempre acompanhando de perto esse paciente, se a gente puder evitar a formação do câncer nessa região. Aí esse paciente é um paciente que a gente investiga. Essa lesão subclínica que foi identificada é um HPV do tipo oncogênico, não oncogênico, esse eu preciso ter um pouco mais de atenção. O que também não significa que o segmento dele vai ser diferente, ele vai continuar seguindo. Porque o que a gente observa que os estudos mostram, inclusive, pela gama, né, de tipos de HPV que a gente tem, é muita co-infecção. Então, se eu identifico ali, de repente, naquela amostra que o paciente tem um HPV não oncogênico, não significa que ele já não tenha tido já contato com HPV oncogênico. Ou que no futuro próximo, já que ele vai manter, né, a vida sexual ativa, ele possa ter contato com HPV oncogênico no futuro. Os estudos mostram muito isso, sobre co-infecção e infecções repetidas. Okay. Foi dito aqui da população de risco para fazer o exame. Então, as mulheres que têm o HPV já em útero genital, homens que fazem sexo com homens, pessoas que por quaisquer motivo têm uma imunossupressão, tanto da doença do HIV como de outros que usam medicamentos. Então, toda essa população precisaria fazer essa anoscopia de magnificação. Toda essa população tem indicação de ser feita. Lembrando que as mulheres que tiveram a infecção genital pelo HPV ao momento da vida, elas devem fazer, em algum momento, a investigação na região anal. Não deve ser corriqueiro. E essas outras populações que a gente colocou aqui, né? Homens que fazem sexo com homens, HIV positivos, transplantados, imunossupressos, eles devem fazer pelo menos uma vez por ano. Essa é uma informação interessante porque, como a doutora Sinara falou no começo aqui, a gente fala de prevenção. Prevenção, você está procurando uma doença que talvez não exista ainda, identificando fatores que levem a ela, ou que exista já da forma subclínica, não visível, mas que nos exames se detecta. Então, esses grupos deveriam fazer uma anoscopia de magnificação
aplicação uma vez por ano. Uma vez por ano. Ou seja, vai cair na fila dos exames também. Porque os anos vão passando, você vai precisando fazer coisas. Prevenção, né? As prevenções entram na fila. Prevenção, porque assim, se não faz a prevenção e o paciente faz parte desse grupo de risco, ele vai ter a vida abreviada. Porque ele vai ter, né, vai ser acometido por uma doença que poderia ser prevenida e ele não vai ter, né, a longevidade esperada, não, porque é o que a gente está buscando é isso, né? Longevidade e qualidade de vida. Então, se eu consigo fazer uma prevenção, é porque eu mudo a história de uma doença que seria prevista de acontecer. Então, e essas populações, eles mostram, inclusive, a endoscopia de magnificação ela vem com muita força, porque mostra que justamente o que aconteceu com o câncer ginecológico, né? Ele tinha uma incidência de câncer na região altíssima, tinha uma prevalência altíssima na população, e quando eu instituo a prevenção, cai o índice de câncer brutalmente. E aí eu tenho hoje dados semelhantes nessas populações, tem os pacientes com HIV que são bem estudados, a população bem estudada. Então, tem uma população com HIV com o índice de câncer renal semelhante aos índices de câncer genital nas mulheres antes da introdução do preventivo. Ou seja, eu já sei o caminho que eu poder fazer. Por que eu consegui, com a doença semelhante, a prevenção diminuir o índice de câncer? Então, tem que eu doença semelhante, eu não tenho que fazer nessa população a prevenção. Fazer o mesmo rotina para todos eles. Que o resultado já está esperado, né? É reprodução, é como a ciência trabalha, né? Nós não estamos falando ainda da diminuição da doença, por exemplo, o câncer de colo de útero, por responsabilização das vacinas, que essas são mais recentes. São recentes. Essa resposta vai ser mais longo prazo. Ela vai sumir, vai ter o efeito de sumir no futuro, mas nós estamos falando da diminuição do câncer de colo de útero, que no passado era o mais comum nas mulheres e deixou de ser como preventivo, efetivamente. Acho que é difícil alguém hoje não saber mais que você fazer prevenções. O câncer de próstata tem uma prevenção por idade. O câncer de mama tem por idade. O câncer de intestino, que é outro assunto que nós lidamos muito bem. E nós estamos falando aqui que talvez as pessoas não saibam tanto, que é não só o HPV, como essa indicação de populações específicas para fazer exames anuais. Ou seja, vocês que estão nos ouvindo, levem essa informação, transmita às famílias, aos ambientes, e se precisar de alguém para fazer uma palestra no seu ambiente, eu sei que a doutora Sinara gosta, professora de carteirinha, gosta, tem conhecimento, com certeza é só chamar que ela vai lá e explica direitinho como é que é. Professora de família, né? Vamos dizer assim, que é a carreira de família. Por uma pequena coincidência, a doutora Sinara é minha sobrinha, isso é só uma coincidência. Nos formamos exatamente na mesma escola baiana de medicina com 20 anos de diferença. É uma pequena diferença de tempo. Um pequeno delay de diferença, que deve ser normal da idade que a gente tem de diferença, já que entramos na faculdade para muito jovens. Onde é que eu estou? Não entendi. Notações, letras bonitas. Além da endoscopia de alta resolução, nós teríamos, não só para acompanhar, mas dentro do tratamento, tem algumas drogas, alguns medicamentos que podem ser usados, ou seria só a retirada e a cauterização química? As doenças benignas, as verrugas, pelo condiloma, né, pelo HPV, elas têm infinidade de tratamento, diversas opções que a gente pode estar utilizando no tratamento. O câncer, né, quando instituído, tem que ser tratado realmente quanto câncer, né, a abordagem é diferente. Mas a lesão benigna, ela tem várias formas de tratamento, deve ser investigado, inclusive, individualmente, né, a decisão deve ser individual, o médico e o paciente, mas você pode utilizar pomadas no caso, você pode utilizar ácido em consultório, né, aplicação semanal, você pode utilizar aplicações, inclusive, por crioterapia, né, que a gente faz uma aplicação única, podendo ser repetida por 30 dias, para que essas lesões saiam. A gente tem, assim, diversas formas de tratamento, tratamento cirúrgico, né, excisão cirúrgica, que pode ser feito também, tem muitas lesões grandes, acaba que a cirurgia pode ser a melhor opção. Então, assim, são várias possibilidades de tratamento para o HPV, para as lesões benignas, para as verrugas genitais, que são as mais prevalentes, né? Eu comecei falando aqui um pouco logo no começo da nossa entrevista sobre que a gente fala o alerta, né, do câncer, porque é a doença que preocupa, é a doença que a gente tem que prevenir, tem que tratar, tem que buscar. Mas a gente tem que entender que a doença pelo HPV é uma doença majoritariamente benigna, né? Extremamente prevalente e que deve ser tratada, né? As verrugas elas atrapalham, inclusive, a vida, a rotina da pessoa, né? Inclusive, por ser de transmissão sexual, as verrugas, quando elas estão ativas, as verrugas visíveis, ali existem inúmeros vírus, assim, os vírus ali estão proliferando bastante, então elas estão extremamente contagiosas nesse momento. Então, se a pessoa não trata, ela mantém uma vida sexual ativa,
Então, ela continua disseminando o vírus. Então, a lesão deve ser tratada. Certo? E assim, vai aproveitar e dar um lembrete aqui, né? A gente fala muito, inclusive agora com o carnaval logo à frente aí, a gente fala muito sobre o uso do preservativo, é importante, é fundamental, é impensável, né? Não utilizar preservativo, mas não protege 100%. Como eu falei aqui, que a infecção pelo HPV, ela se dá pelo contato, mas o contato pele a pele, ele é um contágio maior, mas o contato pelas secreções. O preservativo não protege completamente das secreções. Então, assim, você tem que tratar das lesões, tem que cuidar das lesões. Você tem que entender sobre os parceiros sexuais, né? Então, faz parte da educação sexual essa parte também. A gente não pode pular isso, também não pode tratar com prurido, cheio é um assunto que sempre leva ao tabu, mas com o carnaval chegando aí, uma festa realmente mundana, né? Como o pessoal fala, a festa da carne, né? A origem da palavra. E aí tem muita festa, muita bebida, muito sexo, enfim, né? Muito beijo na boca. Mas você deve ter, né? Deve cuidar da sua saúde e entender, né? Peraí, o que isso eu estou oferecendo aqui para mim, né? Eu preciso realmente entender quais são os parceiros, quem são os parceiros sexuais, uso do preservativo. Tudo isso faz parte da educação sexual e prevenção de doenças. Foi dito aqui, junto do tema mais próximo, sobre as pessoas que fazem sexo, talvez de forma não tão protegida, e depois fazem uso do medicamento contra o HIV. Isso mudou o perfil. Parece que as pessoas estão achando que a doença não pega mais. Eu posso fazer o que eu quero e depois eu tomo um comprimidinho. Essa é uma discussão delicada, né? A gente tem aí o PrEP, que é o que faz essa prevenção para o HIV, né? O HIV ele é temido, ele vem realmente com uma carga, né, muito grande. O paciente com HIV, pegar HIV, morrer de HIV. Hoje não se morre mais de HIV, né? As pessoas tratam, acompanham e vivem normalmente com a doença. O que é muito bom, a gente tem uma evolução muito grande. E aí o PrEP, ele veio justamente essa prevenção para o HIV. Estatisticamente eu não tenho esses dados ainda, eu acho que não saíram ainda esses dados, inclusive. Mas, assim, com a gente conversando, estudando sobre o tema, a gente sabe que se eu pego uma doença de infecção, né, sexual, transmissão sexual, e crio um mecanismo que protege ela, as pessoas mudam a questão do comportamento sexual. Então, aquelas pessoas que estavam tendo um comportamento sexual mais comedido, vamos dizer assim, né, mais pensado, mais refletido sobre, aí passa a ter um comportamento sexual mais bagunçado, mais à vontade, acaba se expondo a outras doenças possíveis. E assim, a gente já vem conversando, né? Eu não sei se isso está estatístico, realmente eu não sei dizer. Mas a gente conversa com infectologistas, conversa com os colegas médicos, e a gente está vendo a sífilis voltando tudo. E sífilis é uma doença antiga, uma doença que ela é tratada, né, com antibiótico antigo pra caramba, né? O bezetacil, o bezetacil. E assim, só que aí começa a aparecer resistência, você tem a sífilis, as manifestações graves da sífilis, né, neurosífilis, o paciente pode, inclusive, morrer de sífilis, pode ter sequelas importantes da sífilis, e essas doenças podem vir a voltar, justamente porque você pega uma doença que tinha um estigma e tira ela do estigma, porque agora o HIV já não mata mais, você protege do HIV, posso fazer sexo do jeito que eu quiser, com quem eu quiser, com quanto você quiser, e aí tá tudo bem, o comprimido é contínuo, né, ele é de uso contínuo, só que espera outras doenças. A mesma coisa em relação ao preservativo. É importante o uso, extremamente importante, deve fazer parte, mas não protege 100% de todas as doenças. Então, o comportamento sexual, ele faz parte. Ninguém está aqui limitando a vida sexual de ninguém, cada um faz o que quer de sua vida, mas tem que dar. Nós, né, médicos, nós temos a função de orientar. A decisão é do paciente. Mas também não vou ficar passando pano em algumas situações, né? Tem que alertar e a decisão é do paciente. Ok, você toma sua decisão e a gente cuida. Mas, veja bem, né? Você tem que assumir as consequências dos seus atos. Eu fiz essa pergunta porque a gente do consultório ouve muita coisa. Eu vi um dia um cidadão dizer para mim que era melhor ter AIDS do que ter diabetes. Olha só o nível de raciocínio. Porque o diabetes não tem cura. AIDS também não. Ela tem controle. Hoje já começa diferente, não é isso? Você já tem. Está tomando medicamento, está tão bem, está tão que você não tem mais doença. Gente, não é assim. Nós vimos, infelizmente, de vez em quando a gente ainda vê algumas pessoas que desenvolvem pneumonias graves e que morrem. A gente teve recente o Covid, que ele, por ser uma doença, né, inclusive no início muito desconhecida, ele pegou pacientes que tinham imunodeficiência e realmente
levou a tragédias maiores, né? Uma chance maior de Além de ser uma comparação meio esdrúxula, porque diabetes é uma doença de uma predisposição individual ou de hábitos que você tem que desenvolver, e a outra é uma coisa que você relaxa, por assim dizer. é de contágio, né? Contato direto com o vírus. Ou contato sexual, o uso compartilhado de seringas, acho que isso ficou no passado também. Não sei se alguém mais faz isso, mas, enfim, são hábitos que devem ser refletidos sobre. Luísa Machado nos acompanha, muito obrigado, Luísa, por nos acompanhar. E pergunta, e a vacinação? Vacinação para evitar recidiva? Não, na verdade, a gente não fala de vacina para evitar recidiva. Eu vou aproveitar essa pergunta do gancho da recidiva, né? A vacina ela protege contra esses principais subtipos. Ela tem uma prevenção paralela, né? Parcial contra outros subtipos. Ela aumenta a resposta imune, né? Então ajuda no tratamento, mas não fala sobre recidiva. Eu vou aproveitar esse gancho que o Luísa falou sobre recidiva e falar justamente que o HPV ela é uma doença que a gente também não fala sobre cura dela. A gente tem controle dela, controle da doença. Some as manifestações clínicas. Some as manifestações clínicas, mas o vírus está lá latente. Alguns estudos mostram que você tem, à medida que os anos vão passando, você diminui a chance, né, da manifestação do HPV, mas ele continua lá. Então a doença pode recidivar. E ele não é infrequente, né? Ou seja, a gente vê com certa frequência no consultório, paciente que trata hoje de uma lesão por HPV, e aí daqui 3 meses, 2 anos, ele volta também com a lesão de HPV, muita relação, inclusive, com a imunidade, né? Cai a imunidade por algum motivo, cai a imunidade pelo HIV, cai a imunidade por uma pneumonia, por uma gripe, enfim, por alguma doença, a HPV vai lá e manifesta e aparece novamente. Ele está lá, latente. Mas a vacina não tem esse papel não de prevenir recidiva, não. Ele melhora a resposta imune do paciente, mas não fala direto sobre recidiva, não. Lucis Soraya nos acompanha também. Nos ajude com a letra, viu, nossa assistente? Está parecendo letra de médico, acho que você está trabalhando muito com médico. Mas nós médicos temos ali que letra maravilhosa. Nós está. Luci, muito obrigado, Luci, por nos acompanhar. Como é o nome do exame? Parece um palavrão o exame. É porque a gente fez a adaptação, né? O exame chama anoscopia de magnificação. Mas ele pode ser também pedido como colposcopia anal, pode ser definido como colposcopia anal, né? Anoscopia de alta resolução também é o nome que a gente vê. Ou seja, como ele vem, né? Ele é recente, então ele ainda não dá. Tem alguns apelidos, tem nomes, apelidos, então desses 3 nomes você pode encontrar, né? Anoscopia de magnificação, colposcopia anal, né? Ou então anoscopia de alta resolução. Tem algum preparo para fazer esse exame? Não precisa nenhum preparo, ele é um exame sem sedação. Eu não vou dizer que ele é um exame tranquilo, porque na região anal tudo é um pouco incômodo, né? É uma região íntima, é uma região que fica escondida, é uma região que tem uma sensibilidade dolorosa maior, né? Mas não chega a ser um exame doloroso. Ele é um pouco desconfortável, ele é um exame que dura ali 5 minutos, 7 minutos talvez, porque ele requer a passagem de um aparelho, né? A gente tem que colocar o endoscópio, né, que é um aparelhozinho para poder visualizar melhor a região anal e a região perianal, né, de canal anal, a parte mais interna. E aí a gente coloca uma gasezinha, né, embebida com esse ácido que eu falei para vocês, deixa ele agir por alguns minutinhos, 3 a 5 minutos. Depois a gente passa novamente o aparelho e vem com a lente de aumento, fazendo essa visualização. Então é um exame rápido, gera algum desconforto, mas assim, não precisa de sedação, não precisa de preparo, não precisa de nenhum, nada assim. De acompanhante, mudança de dieta? Não, vem, faz os exames, termina o exame, vai embora para casa e a vida continua normal. Levemente desconfortável durante o exame, mas que é rapidinho. E o benefício, realmente, como a gente já comentou aqui, são inúmeros benefícios. Então, quem tem indicação deve ter. Talvez seja um termo que as pessoas não conhecem muito bem, mas a anoscopia é um exame comum, normal, do exame proctológico. Qualquer pessoa que se submete ao exame proctológico tem nada a ver com a HPV, mas pode ter. Mas que tem um nódulo no ânus, um sangramento, alguma dúvida, o exame proctológico em si, ele tem alguns passos. É a inspeção anal, você olha o ânus, sem nenhum esforço, que a gente chama de inspeção estática. Depois pede a pessoa para fazer uma força, a inspeção dinâmica, que às vezes quando a pessoa se esforça para um lápis, alguma coisa, sabe? Depois tem o toque retal, que o dedo faz uma palpação dentro do canal anal. E por fim, a anoscopia. A anoscopia é um tubinho de plástico
descartável, você passa o tubinho, tira o mandril que tem dentro e olha dentro do ânus, olha dentro do reto distal do ânus. Isso é a anoscopia comum que a gente faz no dia a dia no consultório de proctologia. E foi acoplado a isso aí o colposcópio anal, que é um aparelhinho onde você vê com a lente de aumento e você, com o mesmo anoscópio, depois de colocado o ácido, bota o ácido lá dentro e faz essa anoscopia de alta resolução ou de magnificação. É isso, doutor? Isso, exatamente isso. Então, é um exame rápido, indolor, né? Levemente desconfortável, mas extremamente rápido. E simples de ser feito, né? Ele requer material, né? Ele tem um aparelho, requer material, mas ele é simples de ser feito. É tal qual o exame preventivo ginecológico, né? Fazer dentro do consultório, porque o consultório ginecológico é próprio para isso, né? Ele faz parte da rotina ginecológica. Não faz parte da rotina proctológica, porque é para paciente específico que a gente faz essa investigação. Mas é um exame que é feito em ambiente de consultório, nada muito. Esse, inclusive, é um dos motivos pelos quais a gente está chamando a atenção aqui desta doença, deste exame, porque, por vezes, as pessoas não fazem ideia de que precisa fazer uma prevenção. E essa prevenção é a forma de identificar lesões iniciais, tratar e talvez me orientar a fazer a melhor lida possível. E como vimos aqui, citado pela doutora Sinara, que é brilhante aqui no nosso encontro com seu expertise, seu conhecimento, é uma população muito grande. É uma população expressiva e é uma população que precisa de cuidados. Né? É uma população vulnerável, né? Uma população que necessita de cuidados. Eu fiz o meu mestrado, né? Mestrado em saúde coletiva aqui pela UFBA, daqui de da Conquista. E o mestrado em saúde coletiva, né? Que a gente imagina, poxa, você fez saúde coletiva, né? Porque a gente trata justamente da saúde e da coletividade, né, de forma geral. Né? E aí eu consegui trazer, né, dentro do mestrado de saúde coletiva, esse tema para o HPV perianal. Eu trabalhei com pacientes com HIV, né, durante o período do mestrado, que é uma população vulnerável, né, é uma população que tem exposição, que tem um risco. Então, assim, a gente tem que, quando fala assim, o câncer anal, o HPV não, o HPV condiloma desse benigno, ela é prevalente na população de uma forma geral. Mas o câncer anal, a prevalência dele, né, em números absolutos, é muito pequena. Ok, é muito pequeno, é um tema irrelevante. Pode até ser, né? De forma geral. Mas quando trata essa população específica, aí sim é um tema extremamente relevante, porque é extremamente prevalente nessa população. Então tem que ter esse cuidado, tem que ter essa atenção, tem que chamar atenção para essa população, que é o que a gente está fazendo aqui. Luci Soraya, obrigado. Boa explicação. Obrigada. A nossa intenção aqui é justamente essa, né? Transformar o palavreado médico em coisas que sejam aportuguesadas para um português que todos possam entender. Essa é a nossa intenção, trazer informação verdadeira, real, de quem entende, de quem faz isso no dia a dia e orientar a população. Essa é uma ação aqui da nossa Policlínica Sagrada Família, onde nossa especialidade é você. Um tema que eu conheço mesmo, eu fico mais perdido. Mas é isso, a gente já conversou bastante, né? Porque acho que o foco principal é prevenção. Então a gente falou bastante sobre prevenção. O tratamento ele deve ser individualizado, né? Dependendo da lesão, dependendo da rotina do paciente, né? Como eu falei, o tratamento das lesões benignas, elas podem ser feitas em consultório, pode ser feito sem cirúrgico, pode ser feito em casa pelo paciente. Lembrar que o tratamento em casa é só para lesão externa, né? A lesão interna que a gente investiga no consultório, ela deve ser tratada por um profissional médico. Então, assim, ela deve ser muito individualizado o tratamento. Prevenção é a palavra de ordem, grupos de risco, né, fatores de risco. A gente conversou bem, falou bem bastante da vacina, eu acho que a gente abordou bastante sobre o tema. Eu falo que eu conheço pouco porque, talvez por ser um proctologista assim, mais ativo da cidade, no passado eu tratava muito, várias vezes, inclusive acompanhei muitos pacientes HIV. Depois da chegada da doutora Sinara, e que especificamente começou a fazer um trabalho em cima dessa doença, inclusive com preocupação acadêmica, mestrado. Hoje, os pacientes, alguns poucos que me procuram, quando identificam, olha, o paciente da doutora Sinara, eu não faço mais. Até o próprio câncer, quando ele vem do câncer de canal anal, quando vem da HPV, geralmente é um câncer mais fácil de tratar. É um câncer que responde bem ao tratamento com radioterapia, com quimioterapia. Às vezes, excisões locais, retiradas locais, mas tem até uma existência do chamado tumor de Bush no Overstein, que é um palavrão, mas que já é um câncer advindo do próprio HPV, mas que por vezes necessita até de amputações de reto, de retirada do reto, de retirada do ânus, de ostomia definitiva. Ou seja, a prevenção também aborda isso. A gente não,
Acho que a gente não vai chegar a ver um bucho no obesidade, porque como a doença, para chegar a esse estágio, ela é uma verruga muito grande, é uma lesão muito grande, geralmente a pessoa já se chamou a atenção. Mas recentemente, acho que cerca de 6 meses, eu atendi uma senhora lá no ambulatório da UESB que tinha uma fístula perianal grande associada uma doença avançada. Inclusive, eu pedi para ela fazer o tratamento, ela subiu de lá, mas já tinha aspectos, talvez, de neoplasia, endurecido, diferente. Aí você pergunta, a pessoa tinha mais de 8, 10 anos, tinha as lesões, tinha percebido e infelizmente a gente vê isso, né? Porque a região perianal, a região anal, ela ainda é carregada de tabus, né? Às vezes a pessoa tem a doença e ela omite por muito tempo, justamente pelo preconceito do exame, pelo preconceito da doença, por achar que todas as doenças têm relação com a questão sexual. Então, assim, nem todas as doenças da região perianal têm relação com a questão sexual anal, né? Que pode trazer alguns estigmas, né? Alguns preconceitos. Então, assim, a pessoa quando tem sintomas, ela deve procurar, né? A gente fala, assim, inevitavelmente fala de proctologia, fala sobre sangramento anal, né? É um sintoma muito prevalente na população e que, na maior parte das vezes, na imensa maioria das vezes, não está relacionado a doenças malignas ou doenças de origem sexual. Então, assim, a hemorroida está aí para todo mundo, né? Para homens, mulheres, independente de prática de sexo anal, independente de qualquer, enfim, né, de vários fatores de risco. Mas deve ser investigado. Antes de você ter um sangramento, eu acho que tem hemorroida. Que é muito comum, inclusive, né, o paciente chegar no balcão da farmácia e falar que está tendo um sangramento e supor que é uma hemorroida, a prevalência realmente é maior. Geralmente está certo, mas pode estar errado. E aí é o que está a diferença, né? Nós, no consultório da proctologia, a gente recebe um paciente, né? Que vem tratado por hemorroida, sendo que não tem hemorroida. Vai tratar ali o resto da vida com hemorroida e não tem hemorroida. E pode ser uma lesão, às vezes maligna, né? Uma doença, um câncer, que tem outro tipo de tratamento que pode levar a outro tipo de desfecho. Interessante isso, eu atendi um senhor de 62 anos, ele tinha um sangramento evacuar e veio preocupado com as hemorroidas. Quando eu examinei, ele tinha realmente uma doença hemorroidária, mas pela idade eu sugeri um exame de intestino. Eu fiz 6 polipectomias na colonoscopia, deram adenoma, ou seja, às vezes até o sangramento é benéfico, porque ele traz a pessoa ao consultório e você vai falar, esse seu sangramento não tem nenhuma grande importância. Não determina anemia, não determina nada. Se você quiser viver com ele, virou, mas faça um exame. Por isso a importância de procurar um profissional para ouvir de quem sabe realmente sobre as orientações necessárias para conduzir da melhor forma, e se falando de prevenção. Afinal de contas, como dizia nas escritas, né, o pensamento de Morrison, acho que da década de 90, que prevenção é o estudo de pessoas assintomáticas, é o screening, né? É o estudo de pessoas assintomáticas para estabelecer se elas têm alto ou baixo risco de ter uma doença. É isso que a gente está preocupado aqui. Você tem um alto ou baixo risco de ter uma doença. Se você tem um alto risco, vamos procurar. Tem a doença, vamos tratar, e quanto mais cedo, melhor. E como a doutora Sinara falou, as pessoas estão muitas vezes mais preocupadas com os estigmas sexuais. Nós, cada profissão, nós não temos absolutamente nenhuma preocupação com isso. A gente está preocupado em saber se o seu sangramento é importante do ponto de vista da doença ou não. Os seus hábitos, é claro que a gente pode considerar alguns hábitos talvez não sejam saudáveis, mas isso aí são coisas de cada um é um espírito. Né? Nós estamos preocupados com a doença. A gente tem que abordar, né? Como eu falei, nós somos profissionais de saúde, profissionais médicos, nós temos que abordar sobre prevenção, nós temos que falar quais são os comportamentos que levam ao risco de uma doença ou não, mas a decisão é do paciente, a nossa função é informar. A decisão é de cada um. O que você vai fazer com aquela informação? Agora, eu, enquanto profissional de saúde, né, detetora da informação, posso esconder essa informação para mim. A gente vem por aqui, né, utilizar as redes aí, para poder estar conversando mesmo sobre o tema. E quanto mais a gente conversar, quanto mais a gente falar sobre doenças anais, doenças perianais, mais esse vai ser um tema bem falado, melhor falado e menor estigmatizado. Então, deve ser realmente conversado. Policlínica Sagrada Família, nossa especialidade em você. Eu comecei hoje com a doutora Sinara, do Rato Correia, médica, cirurgiã geral, faz parte do corpo clínico da nossa Policlínica Sagrada Família, coloproctologista, mestre em saúde coletiva pela Universidade Federal da Bahia, que a gente conquista, com o tema HPV, professora da UFBA também, ou seja, uma pessoa que tem não só o conhecimento teórico, como prático e experiência. Ficamos aqui, acho que contemplamos o assunto. Creio que sim. Agradeço aqui a quem nos acompanhou, quem interagiu. Espero que vocês tenham aprendido. Essas nossas podcasts, eles são ao vivo, mas eles ficam lá no
no nosso canal do YouTube, que você pode passar para alguém que quiser ver, rever, olhar. E nós estamos aqui à sua disposição, deixar aqui a doutora Sinara com as suas palavras finais, ao tempo que agradeço novamente aqui a presença da nossa colega, grande cirurgiã, e minha prezada sobrinha. Obrigada, né? Agradeço novamente o convite. Estou à disposição para outros convites. A vida é corrida, né? Com esse tanto de atribulação que a gente tem. Mas é sempre bom falar sobre saúde, é sempre bom falar sobre doenças intestinais, doenças perianais. É importante conversar sobre esses temas, é importante alertar a população sobre quais são os grupos que têm maior risco de desenvolver doença, sobre quais são os comportamentos que têm maior risco de desenvolver doença, para que cada um tome consciência daquilo e faça, né? Tome suas decisões. Procure um médico, procure seu médico de confiança, analise quais são os sintomas que tem, cuidem-se, né? Acho que o importante é isso, é cuidado, é autocuidado, é investigação e prevenção. Essa é a palavra final mesmo, né? Para a gente buscar prevenir é sempre melhor, né, do que remediar. É um dito popular antigo, mas que ele não sai de moda nunca, né? Então a palavra de ordem sempre é a prevenção. Obrigada a todos, obrigada pelo convite. Obrigado. Policlínica Sagrada Família, nossa especialidade é você. Mais um podcast do seu doutor. Obrigado por nos acompanhar e até uma próxima. Até.